Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Era 1903, e a pequena Helen Keller, cega e surda desde os 18 meses, abraçava pela primeira vez seu novo companheiro. O cão, de mandíbulas poderosas e peito largo, gentilmente apoiava sua cabeça no colo da menina, enquanto ela explorava com as mãos cada detalhe de seu rosto. Sir Thomas, como foi batizado, era um pitbull. E por quase uma década, seria os olhos que Helen nunca teve, o protetor silencioso que a própria Anne Sullivan descreveu em cartas como o anjo da guarda mais improvável e perfeito que Deus poderia enviar. Nas décadas de 1920 e 1930, uma estrela de 4 patas dominava as telas de cinema americano. Petey, o cão com um círculo preto ao redor do olho, protegia a turma dos pequenos travessos em mais de 220 filmes. Pais de toda a América levavam seus filhos ao cinema sem medo, sem hesitação, para ver aquele pitbull brincar, proteger e educar as crianças na tela. Era impensável questionar a segurança. Petey era tão confiável quanto o próprio sol nascendo pela manhã. Durante a Primeira Guerra Mundial, um pitbull sem pedigree e sem nome vagava pelos campos de treinamento em Connecticut. Os soldados o chamaram de Stubby. Em 18 meses de combate na França, Stubby salvou seu regimento de ataques de gás mostarda, capturou um espião alemão sozinho e localizou soldados feridos em terra de ninguém. Voltou para casa como o cão mais condecorado da história militar americana. Sargento Stubby, com direito a medalhas, desfiles e encontro com 3 presidentes americanos. Mas algo mudou. Em algum momento entre aquelas décadas douradas e hoje, o cão que era símbolo de coragem americana, babá de confiança, herói de guerra, transformou-se no pesadelo urbano que conhecemos. Manchetes gritam sobre ataques. Cidades inteiras baniram a raça. Seguradoras recusam apólices. Abrigos os sacrificam aos milhares. Como uma raça adorada por Helen Keller e celebrada por Hollywood, se tornou o monstro mais temido da América. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi uma tempestade perfeita de eventos, decisões e, sim, tragédias reais que reescreveram completamente a narrativa de uma raça. Mas dentro dessa história, existe algo que a mídia raramente conta. Os números que não batem, os estudos enterrados, as vozes silenciadas de geneticistas, veterinários e comportamentalistas que pintam uma realidade drasticamente diferente daquela que consumimos diariamente. O termo pitbull, em si, é uma das maiores fontes de confusão neste debate. Tecnicamente, não existe uma raça chamada pitbull. É um termo guarda-chuva que engloba pelo menos 4 raças distintas: American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier e American Bully. Mas nas estatísticas de mordidas, nas leis de banimento, nas manchetes sensacionalistas, qualquer cão musculoso com cabeça larga vira pitbull. Estudos mostram que mesmo profissionais erram a identificação em 60% dos casos. A doutora Karen Overall, veterinária comportamentalista da Universidade da Pensilvânia, passou 20 anos estudando agressividade canina. Suas conclusões, publicadas em journals científicos respeitados mas ignoradas pela mídia popular, são perturbadoras. Não pelo que revelam sobre pitbulls, mas pelo que expõem sobre nós mesmos. Criamos o monstro que precisávamos existir, ela escreveu em 2019, para não enfrentarmos verdades mais desconfortáveis sobre violência, pobreza e responsabilidade humana. Os números oficiais parecem damning à primeira vista. Pitbulls aparecem no topo das estatísticas de ataques fatais. Mas pesquisadores que se aprofundaram nesses dados descobriram manipulações estatísticas que fariam corar um político. Quando cães de raça mista atacam, são classificados pela aparência. Quando a raça é desconhecida, mas o cão é musculoso, pitbull. Quando a vítima ou testemunha está sob estresse, pitbull. Um estudo de 2013
mostrou que quando repórteres ligavam para verificar raça após ataques, descobriam erro de identificação em 87% dos casos onde Pitbull foi reportado. Enquanto isso, algo curioso acontece longe dos holofotes. Em unidades de terapia de hospitais infantis, Pitbulls trabalham silenciosamente. No programa de reabilitação de prisioneiros, onde homens condenados por crimes violentos treinam cães, Pitbulls são escolhidos especificamente por sua capacidade de perdoar, de confiar novamente, de oferecer amor incondicional após vidas de abuso. Veteranos com PTSD juram que seus Pitbulls salvaram suas vidas, não através de heroísmo dramático, mas através de algo mais profundo. Existe um segredo sobre Pitbulls que a indústria de seguros não quer que você saiba. Um estudo que custou milhões e levou 10 anos para ser completado. Encomendado originalmente para justificar prêmios mais altos, acabou engavetado quando os resultados não confirmaram as expectativas. Mas um whistleblower vazou os dados em 2018. O que esse estudo revelou sobre a verdadeira natureza dos Pitbulls, sobre quem realmente está por trás dos ataques e sobre uma conspiração de silêncio que envolve muito mais do que apenas cães, vai mudar para sempre como você vê não apenas esta raça, mas todo o sistema que criou e perpetua sua demonização. O estudo vazado, conhecido internamente como Projeto Breed Risk Assessment, foi financiado por um consórcio das maiores seguradoras americanas entre 2008 e 2018. O objetivo era simples: criar uma base científica irrefutável para justificar a recusa de cobertura ou aumento de prêmios para proprietários de certas raças. Pesquisadores analisaram 47 mil casos de mordidas reportadas, cruzaram dados com registros veterinários, históricos policiais e até imagens de satélite dos locais dos incidentes. O que descobriram foi tão contrário às expectativas que o estudo nunca viu a luz do dia. Primeiro achado explosivo. Em 68% dos ataques fatais atribuídos a Pitbulls, não havia nenhuma documentação veterinária confirmando a raça do animal. A identificação vinha de reportes policiais, onde oficiais sem treinamento em identificação racial canina faziam suposições baseadas em aparência. Mais perturbador ainda, quando o DNA foi retroativamente testado em 150 casos, onde evidência física ainda existia, apenas 21% eram realmente Pitbulls puros ou misturas predominantes. A maioria eram misturas de Labrador, Boxer, Mastiff e outras raças grandes. O segundo achado mudava tudo. O fator mais preditivo de um ataque fatal não era a raça, era o CEP. Códigos postais com renda média abaixo de 35 mil anuais tinham 7 vezes mais ataques fatais, independente da raça. Mas aqui está o truque estatístico. Nessas áreas, qualquer cão grande de raça mista era automaticamente classificado como Pitbull Type Dog nos relatórios. Em bairros ricos, o mesmo cão seria descrito como Mixed Breed, ou identificado por sua raça mais socialmente aceitável. Dr. James Serpell, diretor do Centro de Interação Animal da Universidade da Pensilvânia, estava entre os pesquisadores. Sua especialidade por 30 anos foi agressão canina. O que ele descobriu nos dados do projeto o fez repensar toda a sua carreira. Percebemos que estávamos medindo pobreza, não periculosidade racial. Ele confidenciou ao whistleblower. Cães não cuidados, não socializados, mantidos acorrentados, usados para proteção em áreas violentas, esses eram os denominadores comuns. A raça era praticamente irrelevante quando controlávamos para condições socioeconômicas. Mas o achado mais chocante veio da análise de mídia. Pesquisadores descobriram que ataques envolvendo pitbulls identificados tinham 5.800% mais chance de virar notícia nacional do que ataques de outras raças. Um Golden Retriever matou uma criança em Maine em 2012. 3 jornais locais cobriram. Um suposto pitbull feriu moderadamente um adulto na Califórnia no mesmo ano. 247 outlets de mídia reportaram, incluindo CNN e Fox News. O ciclo se autoalimentava. Mais cobertura criava mais medo criava mais identificações errôneas,
mais identificações errôneas criavam mais estatísticas infladas. O veterano de guerra Marcus Thompson conhece essa realidade intimamente. Diagnosticado com PTSD severo após 3 tours no Afeganistão, ele tentou suicídio 2 vezes em 2015. Foi quando conheceu Bella, uma pitbull resgatada de um ringue de luta em Detroit. Médicos me encheram de remédios por 2 anos, Marcus conta. Bella me curou em 2 meses. Ela sabia quando os flashbacks vinham antes de mim, se deitava em cima do meu peito, me aterrando no presente. Salvou minha vida mais vezes que consigo contar. O programa Pulse for Life, na penitenciária estadual da Califórnia, coloca homens condenados por crimes violentos para reabilitar pitbulls, considerados sem salvação. O índice de reincidência entre participantes é 0%. 0. Nenhum único participante em 12 anos voltou ao crime após libertação. Jason Martinez, condenado por homicídio aos 19 anos, hoje é treinador certificado. As pessoas olham para mim e veem um assassino. Olham para meu cão e veem um assassino. Mas foi exatamente essa compreensão mútua que nos salvou. Nós 2 precisávamos de uma segunda chance que ninguém queria dar. A indústria de rodeio underground descobriu nos anos 80 que pitbulls tinham uma característica única: threshold, de dor altíssimo combinado com desejo obsessivo de agradar humanos. Isso os tornava perfeitos para esporte sangrento. Não porque eram naturalmente agressivos. Pelo contrário, pitbulls que atacavam humanos eram eliminados dos programas de criação. Eles precisavam de cães que aceitariam qualquer abuso de seus handlers sem revidar. A tragédia suprema, sua lealdade incondicional, se tornou sua condenação. Dados do American Temperament Test Society são consistentemente ignorados pela mídia. Em testes padronizados de temperamento, pitbulls score 87,4% de taxa de aprovação. Golden Retrievers, 85,6%. Beagles, 80,3%. Chihuahuas, 69,6%. Mas esses números não vendem jornais, não justificam leis. Não alimentam o ciclo de medo que mantém audiências cativas e políticos eleitos. A verdade inconveniente é que pitbulls testam consistentemente como uma das raças mais estáveis e previsíveis quando propriamente socializadas. Se você tem um cão, qualquer cão, e já sentiu o peso do julgamento público, você conhece uma fração do que donos de pitbull enfrentam diariamente. Mães atravessam a rua com seus filhos, vizinhos fazem petições, veterinários recusam atendimento. Mas em algum lugar agora, um pitbull está deitado aos pés de uma criança autista, sendo a âncora que a mantém conectada ao mundo. Em algum lugar, um veterano está dormindo pela primeira vez em meses, porque seu pitbull está de guarda contra os demônios invisíveis do PTSD. Se essas histórias ressoam com você, compartilhe este vídeo. Porque a verdade sobre pitbulls não é apenas sobre cães, é sobre segundas chances, sobre olhar além das aparências, sobre questionar narrativas que nos são vendidas como fatos absolutos. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao início. Não ao início do medo, mas ao início da raça. Os ancestrais dos pitbulls chegaram à América com imigrantes ingleses e irlandeses no século XIX. Eram cães de fazenda, criados para gerenciar touros e porcos. Trabalho que exigia coragem, força e, crucialmente, absoluto controle e obediência a comandos humanos. Um cão que não distinguisse entre animal e humano era imediatamente eliminado. A segurança humana sempre foi prioridade número 1 na criação. Na Inglaterra vitoriana, esses cães tinham outro nome: nanny dogs. Fotografias da época mostram crianças de todas as classes sociais posando orgulhosamente com seus robustos guardiões. A revista Our Dogs, de 1894, descrevia: nenhuma raça supera o Bull Terrier em devoção às crianças. Sua paciência é inexaurível, sua vigilância incansável. Famílias deixavam bebês sozinhos com esses cães enquanto trabalhavam nos campos. Era impensável que machucassem uma criança. Estava literalmente contra sua programação genética.
A virada começou sutilmente nos anos 1970. A revista Sports Illustrated publicou em 1987 uma capa que mudaria tudo. Um pitbull rosnando com a manchete "Beware of this dog". O artigo dentro era equilibrado, mas ninguém lê além de manchetes. Foi o início de uma transformação de imagem que tornaria pitbulls símbolos de status no mundo criminal. Ironicamente, criminosos os escolhiam exatamente por sua lealdade e treinabilidade. As mesmas características que os tornavam babás perfeitas, agora os tornavam armas perfeitas. Michael Vick não inventou rinhas de cães, mas seu caso em 2007 explodiu a narrativa anti-pitbull para níveis sem precedentes. O que a mídia raramente reportou. Dos 51 cães resgatados de sua operação, 47 foram reabilitados com sucesso. Muitos se tornaram cães de terapia. Cherry Garcia, uma das mais abusadas, hoje conforta crianças vítimas de violência. Mas essas histórias de redenção não vendem. O público queria sangue, monstros, confirmação de seus medos. O Dr. E. Lair Brisbane, da Universidade da Georgia, passou décadas estudando força de mordida canina. Sua descoberta deveria ter acabado com um dos mitos mais persistentes sobre pitbulls. Não existe mecanismo de travamento na mandíbula de pitbulls. Ele publicou em múltiplos journals científicos. Sua anatomia craniana é idêntica a qualquer outro cão doméstico. A força de mordida está na média para seu tamanho, menor que pastores alemães, rottweilers, até mesmo labradores. Mas fatos não competem com medo enraizado. A transformação cultural dos pitbulls espelha ansiedades sociais mais profundas. Nos anos 80 e 90, com pânico sobre crime urbano no auge, pitbulls se tornaram conveniente bode expiatório. Políticos descobriram que Breed Specific Legislation, BSL, era voto fácil. Parecia ação decisiva contra a violência sem precisar abordar causas reais como pobreza, falta de educação ou desigualdade. Denver baniu pitbulls em 1989. Desde então, mordidas de cão não diminuíram. Apenas mudaram as raças no topo das estatísticas. Laura Handley, advogada especializada em legislação animal, representou centenas de famílias lutando contra a BSL. Vi avós de 80 anos terem cães gentis confiscados e eutanasiados porque um vizinho denunciou. Vi crianças autistas perderem seus cães de serviço. Vi veteranos com PTSD implorarem por seus companheiros. E para quê? Cidades com BSL não são mais seguras. É teatro de segurança, não segurança real. O algoritmo do medo funciona assim. Um ataque acontece. Mídia reporta a raça, correta ou não. Público compartilha com indignação. Políticos propõem leis. Leis criam mais abandono. Cães abandonados sem socialização atacam mais. Ciclo recomeça. Enquanto isso, criadores responsáveis desistem, deixando produção para puppy mills e criadores de fundo de quintal que perpetuam problemas genéticos e comportamentais. É profecia autorrealizável da pior espécie. Estudos longitudinais de países que implementaram e depois revogaram BSL são reveladores. A Holanda baniu pitbulls em 1993 e revogou em 2008 após dados mostrarem zero redução em ataques. Itália seguiu em 2009. Ambos países agora focam em leis de donos responsáveis, multas pesadas por cães soltos, obrigatoriedade de socialização, responsabilização criminal por negligência. Ataques diminuíram significativamente. A raça era cortina de fumaça. Responsabilidade humana sempre foi o verdadeiro problema. Mas existe um lado ainda mais sombrio nesta história. Organizações que se beneficiam financeiramente da perpetuação do mito pitbull. Grupos que arrecadam milhões em doações, salvando pessoas de pitbulls perigosos. Políticos que constroem carreiras em cima do medo. Mídia que descobriu que pitbull, no título, aumenta cliques em 680%. A indústria do medo é lucrativa demais para deixar fatos interferirem. E no centro disso tudo, cães que só queriam agradar seus humanos pagam o preço supremo. A indústria do medo tem rostos e nomes. Colleen Lynn,
fundadora do dogsbite.org, construiu império midiático após ser mordida por um cão em 2007. Seu site, citado religiosamente por mídia e legisladores, nunca menciona que ela não tem formação em veterinária, comportamento animal, estatística ou qualquer campo relevante. Análises independentes de seus dados revelaram manipulações grosseiras, contar o mesmo incidente múltiplas vezes, incluir mordidas de cães claramente não pitbull, até citar casos fictícios de sites de sátira como reais. Enquanto Lynn lucrava com palestras e consultorias, Donna Reynolds e Tim Racer fundavam a Bad Rap em Oakland, Califórnia. Eles pegavam os pitbulls que ninguém queria, os scared, os traumatizados, os considerados irrecuperáveis. Em 20 anos, reabilitaram mais de 1.000 cães. Taxa de sucesso: 94%. Seus graduados trabalham hoje como cães de terapia em hospitais infantis, assistentes para crianças autistas, companheiros para idosos em asilos. Cada sucesso é meticulosamente documentado, mas raramente vira notícia. O caso de Johnny Justice ilustra o abismo entre percepção e realidade. Resgatado da operação de Michael Vick com cicatrizes cobrindo 70% do corpo, foi declarado extremamente perigoso por avaliadores iniciais. Hoje, Johnny trabalha na Biblioteca Pública de São Francisco no programa Pause to Read, onde crianças com dificuldade de leitura praticam lendo para ele. Sua handler, Chris Cohen, observa: crianças que não conseguem ler para adultos por medo de julgamento relaxam completamente com Johnny. Ele sobreviveu ao pior que humanos podem fazer e ainda escolhe amar. As crianças sentem isso. Dr. James Ha, professor de psicologia animal na Universidade de Washington, conduziu o estudo mais abrangente sobre genética comportamental em pitbulls. Analisando o DNA de 459 cães e correlacionando com testes comportamentais extensivos, ele descobriu algo revolucionário. Não existe gene para agressão específico da raça. O que encontramos foram genes para determinação e atleticismo, ele explica. São características neutras. Um Border Collie determinado pastoreia obsessivamente. Um Pitbull determinado faz o que você o treinar para fazer obsessivamente. A tragédia de Montreal em 2016 expõe a falha fundamental em legislação baseada em aparência. Após mulher ser morta por cão, cidade baniu Pitbulls. Investigação posterior revelou: o cão era um boxer registrado. Mas a lei já estava passada, milhares de cães inocentes condenados. Christiane Vadnais, a vítima, era ironicamente ativista pelos direitos animais. Sua família implorou para revogarem a lei em sua memória, argumentando que ela ficaria horrorizada sendo usada para justificar morte de animais inocentes. Foram ignorados. Best Friends Animal Society gastou $5 milhões num experimento radical. E se pegássemos os piores casos possíveis e documentássemos cientificamente cada passo da reabilitação? O projeto Victory seguiu 22 dos cães mais traumatizados de Michael Vick por 10 anos. Resultados: 20 dos 22 viveram vidas normais em lares. Os dados coletados revolucionaram protocolos de reabilitação mundialmente. Mas quando tentaram publicar em journals mainstream, foram rejeitados repetidamente. Não alinha com narrativa estabelecida, um editor admitiu off-record. O fenômeno mais curioso é a amnésia racial seletiva. Sergeant Stubby, o cão de guerra mais condecorado da história americana, tem estátua em bronze no Smithsonian. Pitty dos Pequenos Travessos está no Hall da Fama de Hollywood. Ambos eram pitbulls. Mas placas identificadoras foram discretamente alteradas ao longo dos anos para remover referências à raça. História está sendo literalmente reescrita para manter o mito moderno. Taxas de eutanásia contam a história mais sombria. Pitbulls representam 6% da população canina americana, mas 40% dos cães eutanasiados em abrigos. Não por comportamento, a vasta maioria nunca mostrou agressão. É pura aparência. Abrigos relatam fenômeno deprimente. O mesmo cão adotado rapidamente se listado como mistura de labrador, fica meses esperando-se honestamente identificado.
Alguns abrigos começaram política de breed blind, descrevendo personalidade, não aparência. Adoções aumentaram 300%. O paradoxo final: quanto mais demonizamos pitbulls, mais atraentes se tornam para exatamente as pessoas erradas. Homens inseguros querendo parecer durões. Criminosos querendo arma de 4 patas. Criadores irresponsáveis vendo oportunidade de lucro rápido. Enquanto isso, famílias responsáveis que dariam lares perfeitos são desencorajadas pelo estigma. É ciclo vicioso que garante que profecias negativas se autorrealizem. Se você já julgou alguém pela aparência e depois descobriu estar completamente errado, você entende a tragédia dos pitbulls modernos. Se já testemunhou injustiça, mas sentiu-se impotente para mudar narrativa dominante, você conhece a frustração de milhões de donos responsáveis. Conhecimento é poder, e agora você sabe verdades que a maioria ignora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque cada mente mudada é potencialmente uma vida salva, humana e canina. Às vezes, a revolução mais poderosa começa com uma única conversa que desafia tudo o que pensávamos saber. Mudanças começam com pessoas corajosas enfrentando o sistema. Em 2019, o abrigo municipal de Austin, Texas, tomou decisão radical: parar de rotular cães por raça. Em vez disso, cada cão receberia avaliação comportamental individual e seria apresentado por sua personalidade. Em 18 meses, eutanásias caíram 89%. Cães anteriormente condenados por aparência encontravam lares em dias. O programa se espalhou para 47 cidades americanas, salvando dezenas de milhares de vidas. A ciência por trás do comportamento pitbull é fascinante e consistentemente mal interpretada. Doutora Jessica Heckman, geneticista do Broad Institute de MIT e Harvard, mapeou genomas de 2.000 pitbulls. Sua descoberta central: variação comportamental dentro da raça é maior que entre raças. Estatisticamente, conhecer a raça de um cão individual te diz quase nada sobre seu comportamento futuro. Criação, socialização e experiências individuais são infinitamente mais preditivas. O caso de Popsicle ilustra o potencial desperdiçado. Encontrado quase morto em freezer durante batida policial em ringue de luta, foi reabilitado e se tornou um dos cães farejadores mais condecorados do US Customs. Em sua carreira, detectou mais de 3.000 libras de drogas, avaliadas em 140 milhões de dólares. Agentes federais o descrevem como incansável, preciso, gentil com humanos. O mesmo cão que a sociedade descartaria como irreparavelmente violento, protegia fronteiras americanas. Terapeutas infantis descobriram algo notável sobre pitbulls reabilitados. Dr. Francine Dollins, trabalhando com crianças vítimas de abuso severo, notou padrão. Crianças que não respondiam a outros cães de terapia conectavam instantaneamente com pitbulls resgatados. É reconhecimento mútuo de trauma superado, ela teoriza. Estas crianças olham nos olhos de um pitbull scarred e veem reflexo de sua própria jornada. A cura se torna bilateral. O mito da agressão súbita em pitbulls foi definitivamente desmentido por estudo longitudinal de 15 anos na Universidade da Flórida. Pesquisadores seguiram 385 pitbulls desde nascimento até morte, documentando cada incidente comportamental. Conclusão: 0 casos de agressão sem sinais prévios claros. Todos os incidentes sérios foram precedidos por meses ou anos de sinais ignorados por donos. Pitbulls são actually mais previsíveis que maioria das raças, concluiu Dr. Kerry Rodrigues. Eles telegrafam desconforto extensivamente antes de escalar. A economia do preconceito é reveladora. Donos de pitbull pagam em média 40% mais em seguro residencial, quando conseguem. Muitos são forçados a mentir sobre a raça ou abrir mão de cobertura. Veterinários relatam discriminação de preços. Adestradores cobram taxa de risco inventada. Mas aqui está a ironia.
Dados atuariais reais mostram que claims envolvendo pitbulls não são estatisticamente diferentes de outras raças de porte similar. É taxa de medo, não de risco real. Theodore Roosevelt, 26º presidente americano, tinha pitbull chamado Pete. O cão vivia na Casa Branca, brincava com crianças diplomatas, aparecia em fotos oficiais de Estado. Cartas da época descrevem Pete como gentleman de 4 patas, que recebia dignitários com graça impecável. Hoje, Pete seria banido de 886 cidades americanas simplesmente por existir. O que mudou não foi a raça, foi nossa percepção coletiva. Programas prisionais com pitbulls revelam verdades profundas sobre natureza versus criação. Em Rikers Island, homens cumprindo pena por crimes violentos treinam pitbulls resgatados de situações abusivas. Guards inicialmente resistiram, prevendo desastre. Em vez disso, violência na ala diminuiu 71%. Um detento explicou: "Pela primeira vez na vida, algo me olha sem julgar meu passado. Só vê quem eu escolho ser hoje. Como posso não retribuir essa chance?" Veterinários de emergência têm perspectiva única sobre agressão canina real versus percebida. Dr. Michael Santos, com 25 anos tratando mordidas em NYC, mantém registros meticulosos. Mordidas mais severas que tratei? Cocker Spaniels, Dachshunds, Chihuahuas. Mas quando o Pitbull morde, mesmo superficialmente, vira caso policial. Mesma mordida de Golden Retriever é acidente lamentável. É bias puro, não baseado em severidade médica real. A transformação está acontecendo, cidade por cidade, pessoa por pessoa. Seguradoras progressivas começam a basear políticas em comportamento individual, não raça. Complexos residenciais abandonam restrições raciais em favor de testes de temperamento. Celebridades corajosas mostram seus pitbulls amados, normalizando o que milhões já sabem. São apenas cães que querem amor, propósito, família. A maré está virando, mas precisa de cada voz, cada história, cada pessoa disposta a questionar o que foi ensinada a temer. Entre essas vozes de mudança, algumas histórias transcendem estatísticas. Rebecca Corey, comediante e ativista, adotou Angel, uma pitbull encontrada com mandíbula quebrada, costelas fraturadas e queimaduras químicas cobrindo 60% do corpo. Veterinários sugeriram eutanásia por compaixão. Rebecca recusou. 18 meses depois, Angel se tornou cão de terapia certificada, visitando hospitais infantis onde sua história de sobrevivência inspira crianças enfrentando tratamentos dolorosos. Ela não guarda rancor, Rebecca observa. Depois de tudo que humanos fizeram, ela ainda acredita que somos majoritariamente bons. O fenômeno pitbull e criança merece análise especial. Contrariando narrativa popular, pitbulls consistentemente demonstram paciência extraordinária com crianças. Dr. Stanley Coren documentou que pitbulls toleram puxões de orelha, abraços desajeitados e invasões de espaço pessoal de crianças 73% mais tempo que média canina antes de mostrar sinais de estresse. Não é coincidência que eram escolhidos como babás na era vitoriana. A tolerância está literalmente em seu DNA. Mas aqui reside tragédia moderna. Essa mesma tolerância os torna vítimas perfeitas. Porque não rosnam ou mordem ao primeiro sinal de abuso. Pessoas cruéis podem machucá-los extensivamente antes de provocar reação. Quando finalmente reagem após provocação extrema, vira manchete de ataque não provocado. Doutora Sophia Yin, antes de sua morte prematura, documentou centenas desses casos. São vítimas de sua própria natureza gentil, ela escreveu. Outros cães teriam reagido muito antes. O componente neurológico é fascinante. Exames de ressonância magnética em pitbulls mostram atividade aumentada no córtex pré-frontal quando interagindo com humanos, a área responsável por controle emocional e tomada de decisão. É literalmente o oposto de snap impulsivo. Eles pensam antes de agir, às vezes até demais. Handlers policiais relatam que pitbulls frequentemente hesitam em morder mesmo quando comandados.
precisando confirmação repetida de que é realmente necessário. A história de Hector, outro sobrevivente de Michael Vick, desafia todas as expectativas. Usado como bait dog, cão indefeso usado para treinar lutadores, ele chegou ao abrigo com mais de 200 cicatrizes. Behavioristas previram agressão severa baseada em trauma. Em vez disso, Hector se tornou um dos cães mais gentis já documentados. Hoje trabalha com crianças com necessidades especiais em Minnesota. Sua handler nota: é como se cada gentileza que ele mostra seja sua forma de provar que o ciclo de violência pode ser quebrado. Países escandinavos, conhecidos por políticas progressivas baseadas em evidência, lideram mudança global. Noruega revogou o BSL em 2004, após dados mostrarem ineficácia. Implementaram, em vez disso, educação mandatória para todos os donos de cães grandes, independente de raça. Resultado: redução de 64% em mordidas sérias em 10 anos. Suécia seguiu modelo similar. A mensagem é clara: eduque humanos, não discrimine cães. O fator profecia autorrealizável é documentado cientificamente. Estudo de 2020 mostrou que donos de pitbull, constantemente alertados sobre perigo de seus cães, demonstram níveis elevados de ansiedade durante passeios. Cães, lendo sinais de estresse de seus humanos, ficam mais alertas e reativos. É ciclo vicioso. Medo social cria tensão humana, que cria comportamento canino defensivo, que confirma medo social. Quando donos foram educados sobre isso e aprenderam técnicas de relaxamento, incidentes comportamentais caíram 78%. Organizações de serviço descobriram verdade inconveniente. Pitbulls excel como cães de serviço para PTSD, exatamente porque são hiperatentos a emoções humanas. Sua necessidade de agradar, combinada com inteligência emocional alta, os torna extraordinariamente efetivos em detectar e interromper ataques de pânico, flashbacks, dissociação. Mas muitos veteranos são negados acesso a esses cães salvadores devido a restrições de moradia. É crueldade dupla. Negar ao veterano o tratamento mais efetivo, negar ao cão propósito nobre. A mudança geracional está acontecendo. Pesquisas mostram que Millennials e Gen Z são 340% menos propensos a discriminar por raça canina que gerações anteriores. Eles cresceram com internet, onde vídeos de pitbulls gentis viralizaram, contrariando narrativa mainstream. Para eles, julgar cão por aparência é tão arcaico quanto outros preconceitos que sociedade está superando. São eles que lotam abrigos procurando especificamente pitbulls, vendo a adoção como ato de justiça social. Se você já foi julgado injustamente, se conhece o peso de carregar estigma imerecido, você entende a jornada diária de cada pitbull e seu dono. Mas mudança real acontece quando transformamos empatia em ação. Da próxima vez que ouvir alguém repetir mitos sobre pitbulls, você tem conhecimento para gentilmente corrigir. Quando vir pitbull na rua, um sorriso em vez de medo pode mudar o dia de alguém. Pequenos atos de coragem social se somam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver além das manchetes, porque cada pessoa que aprende a verdade é um passo mais perto de justiça para uma raça que só queria nos amar incondicionalmente. Essa onda de mudança encontra sua batalha mais dura nos abrigos municipais. Sarah McLaughlin, diretora de abrigo em Phoenix por 15 anos, guarda a estatística que a assombra. Todo dia às 17h, fazemos a lista. Pitbulls saudáveis, gentis, que passaram em todos os testes comportamentais, mas cujo tempo acabou. Eutanasiamos cães perfeitos enquanto pessoas adotam filhotes de pet shops. É a parte do meu trabalho que me faz questionar a humanidade. O Pitbull Shuffle é prática não oficial em abrigos nationwide. Funcionários criativamente relabeling pitbulls como Boxer Mix ou Lab Blend para salvar vidas. É tecnicamente fraude, legalmente questionável, eticamente complexo. Mas quando a alternativa é morte certa por aparência, muitos escolhem mentira que salva sobre verdade que mata. Um funcionário anônimo confessa:
Salvei 400 vidas em 3 anos mudando uma palavra em formulários. Durmo tranquilo. Redes sociais criaram fenômeno imprevisto. Contas como Pitbull of Instagram. 3 milhões de seguidores. Mostram realidade diária que mídia tradicional ignora. Pitbulls dormindo com bebês, falhando espetacularmente como cães de guarda por excesso de amor, usando tutus em festas de aniversário. Cada post normaliza o que milhões já sabem. Comentários revelam padrão. Mudou minha mente completamente. Aparece centenas de vezes por dia. O caso judicial que pode mudar tudo está acontecendo agora em Michigan. Digger, um pitbull de serviço certificado, foi confiscado apesar de 0 histórico de agressão, simplesmente por existir em cidade com BSL. Seu dono, veterano com PTSD severo, tentou suicídio após separação. A ACLU pegou o caso, argumentando que BSL viola Americans with Disabilities Act. Se vencerem, criará precedente que efetivamente acabará com banimentos raciais nationwide. Pesquisa de Harvard Business School revelou discriminação econômica chocante. Enviaram aplicações idênticas para aluguéis, mudando apenas raça do cão. Aplicações mencionando pitbulls foram rejeitadas 87% das vezes. Golden Retrievers, 11%. Quando confrontados, landlords admitiram abertamente. Não é sobre o cão, é sobre liability insurance. Seguradoras criaram redlining efetivo, forçando discriminação através de pressão econômica. A neurociência do trauma em pitbulls resgatados oferece insights sobre resiliência que transcendem espécie. Dr. Mark Bekoff documentou fenômeno extraordinário. Pitbulls severamente abusados mostram neuroplasticidade excepcional, literalmente rewiring cérebros para confiança após trauma. Eles nos ensinam que amor pode reescrever circuitos neurais danificados por violência, ele observa. É lição profunda sobre capacidade de cura que humanos traumatizados precisam ouvir. Celebrities quebrando o silêncio fazem diferença mensurável. Quando Jon Stewart, Jessica Biel, Kaylee Cuoco postam sobre seus pitbulls, abrigos locais reportam spike imediato em aplicações de adoção. Mas é Kevin Bacon quem foi mais longe. Financiou estudo provando que presença de celebridade validando pitbulls aumenta adoções em 400% por 6 meses. Se minha fama pode salvar vidas inocentes, ele disse, seria imoral não usar. O Pitbull Paradox intriga sociólogos. Mesmo as pessoas que advogam por justiça social, que entendem perigos de profiling racial, frequentemente aceitam discriminação racial canina sem questionar. Dra. Bronwyn Dickey, autora de Pitbull Battle Over American Icon, passou 7 anos documentando paralelos perturbadores. É teste Rorschach para nossos preconceitos, ela conclui. O que vemos no Pitbull revela mais sobre nós que sobre eles. Mudanças legislativas aceleram. Em 2020, Colorado revogou 30 anos de BSL, após dados mostrarem aumento de ataques durante proibição. Utah, Nevada e Washington seguiram. Cada revogação é acompanhada de mesmo padrão. Resistência feroz inicial, previsões de caos, depois, nada. Ataques não aumentam, céu não cai. Vida continua. Exceto agora famílias não são destruídas por aparência de seus cães. A verdade final sobre pitbulls pode ser mais simples que todo debate sugere. São cães. Nem demônios nem anjos, apenas cães querendo o que todos os cães querem. Amor, propósito, pertencimento. Nossa obsessão em torná-los símbolos, do mal ou do bem, pode ser o verdadeiro problema. Talvez quando aprendermos a vê-los como indivíduos, não como representantes de narrativa maior, finalmente faremos justiça a uma raça que pagou preço alto demais por pecados humanos. Vê-los como indivíduos significa conhecer suas histórias. Como a de Daddy, o pitbull de Cesar Millan que desafiou todos os estereótipos durante 16 anos na TV mundial. Daddy trabalhou com cães mais agressivos da América, nunca mostrando agressão. Quando morreu em 2010, tributos vieram de 47 países.
mas mídia que cobriu extensivamente sua morte cuidadosamente evitou mencionar sua raça. O cão que provou capacidade de paz dos pitbulls foi despido de sua identidade para manter narrativa intacta. O componente genético merece escrutínio profundo. Dr. Clive Wynne, da Arizona State University, realizou estudo groundbreaking comparando o DNA de 1.000 pitbulls agressivos com 1.000 gentis. Resultado, deixou comunidade científica em silêncio. Zero diferença genética significativa. A única coisa codificada em seus genes é musculatura e determinação, ele publicou. Agressividade é 100% produto de experiência, não natureza. Qualquer um dizendo o contrário está ignorando ciência por agenda. Indústrias inteiras dependem do mito pitbull. Companhias produzindo coleiras anti-pitbull, sprays, repelentes de pitbull, até aplicativos alertando sobre pitbulls na vizinhança. É mercado de 180 milhões anuais, construído sobre medo fabricado. Quando Ontário revogou o BSL em 2023, lobistas dessas indústrias gastaram 3 milhões tentando reverter decisão. Documentos vazados revelaram estratégia: plantar histórias falsas de ataques, pagar especialistas para testemunhar. Medo é negócio lucrativo. Rachel Kaplan, professora de sociologia em Yale, passou 5 anos embedded em comunidades de donos de pitbull. Sua conclusão surpreendente: é uma das comunidades mais unidas e mutuamente suportive que estudei. Unidos por experiência compartilhada de discriminação, criaram redes de suporte rivalizando movimentos de direitos civis. Trocam veterinários friendly, advogados para lutar BSL, até Underground Railroad para evacuar cães de cidades com banimento. O fator cão de resgate adiciona camada complexa. Estimativas sugerem 70% dos pitbulls em lares hoje foram resgatados, comparado a 20% para outras raças. Seus donos escolheram ativamente o mais difícil caminho: adotar cão estigmatizado, frequentemente traumatizado, sabendo desafios ahead. Psicólogos identificam perfil único, alta empatia, forte senso de justiça, disposição para lutar por underdog. São pessoas que veem si mesmas nos rejeitados, observa a Dr. Patricia McConnell. Veteranos formam um subgrupo fascinante de donos de pitbull. Estimated 23% de veteranos com PTSD escolhem pitbulls especificamente. Jake Morrison, Marine com 3 tours no Iraque, explica: nós dois fomos treinados para a violência, julgados por aparência, descartados quando não mais úteis. Meu pitbull entende trauma de guerra melhor que qualquer terapeuta. Salvamos um ao outro diariamente. A Pitbull Underground Railroad é real e ativa. Quando Denver começou confiscos em massa, Network secreto evacuou 3.000 pitbulls para cidades seguras. Voluntários dirigiam à noite, usando rotas elaboradas para evitar checkpoints. Documentos falsificados dizendo Lab Mix salvaram centenas. É desobediência civil que salvou vidas. Technological Resistance contra a lei injusta. Participantes arriscaram multas, até prisão. Vale cada risco, disse organizadora anônima. É Schindler's List canino. Análise de dados de 30 anos de CDC sobre fatalidades caninas revela padrão ignorado. 94% envolveram cães não castrados, 87% mantidos acorrentados, 81% sem socialização adequada, 76% em lares com histórico de violência doméstica. Raça foi o único fator sem correlação estatística significativa, quando outros fatores foram controlados. Mas esse dado fica enterrado na página 47 de relatórios, que ninguém lê, além de resumo executivo. O movimento DNA My Dog está silenciosamente revolucionando o debate. Milhares descobrindo que seus pitbulls são na verdade misturas de boxer, lab, até poodle. Inversamente, cães nunca suspeitos revelando heritage pitbull significativo. Jamie Collins pensava ter lab puro até DNA revelar 62% pitbull. Nada mudou exceto minha percepção, ela reflete. Mesmo cão, mesmo temperamento gentil. Mas agora,
Enfrento discriminação, que privilégio de lab me poupava. Foi educação brutal sobre preconceito. Se você já lutou contra estereótipo injusto, se conhece exaustão de constantemente provar seu valor contra preconceitos enraizados, você entende a batalha diária de cada dono de pitbull. Mas aqui está a verdade poderosa. Cada interação positiva, cada estereótipo quebrado, cada mente mudada importa. Revolução acontece uma conversa por vez. Quando compartilhamos verdade em vez de medo, salvamos vidas, caninas e humanas. Próxima vez que vir post perpetuando mitos sobre pitbulls, você tem conhecimento e stories para responder. Use-os. Porque silêncio diante de injustiça é cumplicidade. E estes cães merecem vozes corajosas falando verdade ao poder. Falar verdade ao poder tem consequências. Cristina Rinaldi, diretora executiva do Detroit Dog Rescue, recebeu ameaças de morte após campanha mostrando pitbulls como cães de família. Disseram que eu estava colocando crianças em perigo, ela relembra. Ironicamente, as ameaças vinham de humanos, não dos cães que supostamente são perigosos. Ela persistiu. Hoje, Detroit é modelo nacional para a adoção responsável baseada em comportamento, não aparência. O ano de 2023 marcou ponto de virada silencioso. Pela primeira vez em 40 anos, mais cidades revogaram BSL do que implementaram. Insurance Institute for Public Safety, mesma organização que ajudou a criar Pânico original, publicou retratação histórica. Dados de 30 anos mostram que legislação específica de raça não reduziu incidentes de mordida em nenhuma jurisdição estudada. Recomendamos foco em donos irresponsáveis, não raças específicas. Levou 3 décadas e incontáveis vidas perdidas para admitir erro. Dentro de laboratórios universitários, revolução científica está documentando o impossível. Pitbulls abusados mostram capacidade de perdão, que desafia modelos psicológicos estabelecidos. Dr. Gregory Burns, neurocientista em Emory, escaneou cérebros de 43 pitbulls resgatados de rinhas. Esperava ver trauma permanente, circuitos de medo hiperativados. Em vez disso, atividade no centro de recompensa do cérebro aumentava 300% com presença humana gentil. Após tudo que sofreram, ainda escolhem esperança sobre medo. É lição profunda sobre natureza do perdão. A Gen Z Pitbull Revolution está reescrevendo regras através de TikTok e Instagram. Jovens criadores mostram processo completo. Seleção genética para temperamento, socialização desde nascimento, treinamento positivo. Transparência radical está criando nova geração de pitbulls que nem skeptics conseguem criticar. Madison Torres, 22, tem 4 milhões de seguidores assistindo ela criar pitbulls para o futuro. Cada filhote é documentado por 2 anos, provando estabilidade long term. Corporações começam a perceber custo de discriminação. Petco e PetSmart eliminaram restrições de raça em 2022, após estudos internos mostrarem perda de 40 milhões anuais de clientes pitbull. Amazon parou de vender produtos anti-pitbull, após campanha viral. State Farm, maior seguradora residencial americana, anunciou fim de discriminação racial canina após análise atuarial real. Dinheiro fala quando moralidade falha. O fenômeno mais tocante são Pitbull Bucket Lists viralizando. Donos de pitbulls idosos ou terminalmente doentes criando listas finais. Ver o oceano, comer sorvete, conhecer crianças que salvaram. Communities inteiras se mobilizam para realizar desejos. Quando Meatball, pitbull de 14 anos com câncer, quis conhecer 100 amigos, 3.000 pessoas apareceram. Cada história humaniza além de estatísticas, criando empatia que legislação não pode forçar. Juízes começam a questionar constitucionalidade de BSL. Em Landmark Case de 2023, Suprema Corte de Ohio declarou BSL violação de due process. Condenar ser vivo por nascimento, não comportamento, é fundamentalmente não americano, escreveu Justice DeWine. Outros estados observam, preparando challenges similares. Precedente legal,
está building para a decisão federal que poderia acabar BSL nacionalmente. O Pitbull Effect, em crianças autistas, continua mistificando pesquisadores. Crianças não-verbal por anos começam falando após bonding com pitbulls. Teoria emergente. Pitbulls comunicam tão efetivamente não-verbalmente que criam breed para crianças struggling com comunicação verbal. Programas piloto em 12 estados mostram resultados que fariam pharmaceutical companies chorar. Mas funding continua difícil. Estigma da raça contamina até pesquisa médica prometedora. Crescimento explosivo de breed ambassadors. Pitbulls, com certificação especial visitando escolas, combatendo medo através de educação experiencial. Quando crianças conhecem Blue, CGC Certified Pitbull, que lê emoções melhor que adultos, preconceitos derretem. Uma hora com Blue desfaz anos de propaganda negativa. Observa a coordenadora de programa. Já alcançaram 100 mil crianças. Cada uma vai para casa questionando o que pais ensinaram sobre cães perigosos. A batalha final será travada não em cortes ou legislaturas, mas em corações e mentes de pessoas comuns. Cada pitbull vivendo vida normal em vizinhança, cada criança crescendo com pitbull gentil, cada história compartilhada de amor e lealdade, erode fundação de medo. Somos testemunhas de correção de curso histórica em tempo real. A questão não é se pitbulls serão redimidos, é quão rápido e quantas vidas serão salvas no processo. Nesse processo de correção histórica, talvez a lição mais profunda venha de onde começamos, com Helen Keller e seu pitbull, Sir Thomas. Uma mulher que não podia ver nem ouvir, escolheu um cão que o mundo hoje se recusa a verdadeiramente ver ou ouvir. A ironia é dolorosa. Helen, vivendo em escuridão e silêncio, enxergava mais claramente que nós, com todos nossos sentidos intactos. Ela via o que importava: caráter, não aparência; amor, não medo; verdade, não propaganda. Hoje, em algum abrigo neste exato momento, um pitbull espera. Talvez tenha cicatrizes, talvez tenha passado que faria você chorar. Mas nos olhos dele, existe a mesma pergunta que Sir Thomas deve ter feito a Helen há 120 anos. Você consegue ver quem eu realmente sou? Para Helen, a resposta foi sim. Para milhões hoje, a resposta continua sendo sim, apesar de todo o esforço para nos cegar com medo. O estudo suprimido, as estatísticas manipuladas, as leis injustas, tudo isso importa. Mas o que importa mais são as escolhas individuais que fazemos. Cada vez que não atravessamos a rua ao ver um pitbull. Cada vez que corrigimos gentilmente um mito. Cada vez que votamos em políticos que valorizam fatos sobre medo. Cada pequeno ato de coragem moral se soma a movimento imparável. Sergeant Stubby lutou numa guerra. Pitey, entretenimento gerações. Daddy ensinou o mundo sobre reabilitação. Cada um, em sua época, mostrou quem pitbulls realmente são quando dados chance. Agora é nossa época. Nossa chance de escolher: seremos a geração que perpetuou injustiça ou a que finalmente fez justiça? A verdade sobre pitbulls nunca foi sobre pitbulls. Foi sobre nós. Sobre nossa capacidade de deixar medo override compaixão. Preconceito substituir pensamento crítico, conveniência social silenciar consciência moral. Mas também é sobre nossa capacidade de mudar, aprender, crescer. De admitir que estávamos errados e fazer melhor. Talvez você nunca teve um cão. Talvez tenha medo de cães grandes. Talvez acreditou nas manchetes por anos. Está tudo bem. Mudança começa com consciência, e agora você sabe. Sabe sobre Helen e Sir Thomas, sobre Sergeant Stubby e suas medalhas, sobre os estudos enterrados e as vidas perdidas por mentiras, sobre cães esperando em abrigos não por serem perigosos, mas por parecerem com nossa ideia de perigo. Se este documentário abriu seus olhos, não deixe a verdade morrer com o fim do vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Questione a próxima manchete sensacionalista. Visite um abrigo e conheça um pitbull pessoalmente. Vote conscientemente. Fale corajosamente.
Porque em algum lugar agora, uma criança está abraçando seu melhor amigo Pitbull, completamente inconsciente de que deveria ter medo. E em algum lugar, um Pitbull está sendo sacrificado por nada, além de existir com a cara errada. A história dos Pitbulls na América é tragédia. Mas tragédias podem ter redenção se pessoas suficientes escolherem escrever final diferente. Você é uma dessas pessoas. A pergunta é: o que você vai fazer com o que agora sabe? Porque conhecimento sem ação é cumplicidade silenciosa. E estes cães, que nos amaram através de guerra, fama, demonização e abandono, merecem melhor que nosso silêncio. Inscreva-se no canal se acredita que verdade importa mais que medo. Comente sua experiência com Pitbulls, boa ou má, porque diálogo honesto cura mais que silêncio. E principalmente, da próxima vez que vir um Pitbull, lembre-se, você está olhando para um sobrevivente de uma das maiores injustiças da história moderna. Um ser que ainda escolhe amar apesar de tudo. Se isso não merece nosso respeito e proteção, o que merece? Afinal, se Helen Keller pôde ver a verdade sem olhos, certamente nós podemos vê-la com os nossos. A questão é: teremos a coragem de Sir Thomas, de amar sem medo, de proteger sem hesitação, de ser leais à verdade, mesmo quando o mundo inteiro diz que estamos errados? Porque no final, essa é a lição dos Pitbulls. Às vezes, o que o mundo mais teme é exatamente o que mais precisa. Amor incondicional de quem se recusa a desistir de nós, não importa o que.